E nada melhor do que esta noite nós aprendermos com uma grande mulher, com uma mulher guerreira, uma mulher que tem muito a nos ensinar. Ela se chama Rahab. E o Senhor colocou no meu coração, e eu estive estudando aí nesses últimos dias a respeito de Rahab. A gente conhece a história, mas quando você começa a estudar, você começa a se aprofundar. Irmãos, como diz o ditado popular, cada enxadada é uma minhoca. Essa mulher nos ensina muitas coisas, muitas coisas. E o tema dessa noite é: uma decisão de fé pode transformar destinos. Uma decisão de fé pode transformar destinos. Veja bem, uma decisão de fé no singular pode transformar destinos no plural. A decisão de Raabe não mudou drasticamente somente a vida dela, o seu destino, mas sim de suas futuras gerações. Amém, irmãos? A Bíblia nos mostra a história de algumas pessoas que tiveram as suas vidas transformadas através de uma decisão. Nós vemos muitas passagens e sabemos que em determinado momento da nossa vida, uma escolha, uma decisão pode mudar completamente a nossa história. Às vezes pensamos que o passado é o que define o que nós vamos ser, que os nossos erros lá de trás, ou até mesmo a nossa realidade atual, vai definir o nosso futuro. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que isso não é verdade. A história que nós vamos ler, a história de Raabe, é uma prova poderosa de que uma decisão tomada no momento certo pode mudar não apenas um destino individual, mas ela mudou o destino de uma geração. Raabe foi aquela mulher que viveu em Jericó. Acabou sendo transformada, até mesmo a ser hoje da linhagem simplesmente do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos acompanhar a história dessa mulher chamada Raabe. Só que eu vejo que isso nos ensina algo poderoso. E essa não é uma frase curta, mas poderosamente essa mulher nos ensina que uma decisão guiada pela fé, ela pode sim romper com o passado e abrir portas para o futuro que jamais imaginaríamos. Uma decisão, apenas uma decisão. Talvez hoje tem pessoas que pensam que a sua história já está definida. A sua história já está escrita, o seu passado é pesado demais. O seu passado traz um peso muito forte, as suas escolhas erradas já determinaram o seu destino. Mas a história de Raabe nos mostra que a decisão certa, alinhada com o Senhor, ela pode reescrever completamente o
a tua história, e não só a sua, mas as próximas gerações. Porque assim aconteceu com Rabi. E a decisão que você tomar hoje, ela pode sim impactar de forma direta a vida de muitas outras pessoas. Então eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo 2, a partir do versículo 1. Josué, capítulo 2, versículo 1. Todos acharam? Amém? Quem não achou, espera. Todos acharam? Ô, Juninho, botou, hein? Profissional é outra coisa. Glória a Deus. Josué, capítulo 2, versículo 1, diz assim, ó. Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhe disse: vamos examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles. Talvez os alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhe disse: sei que o Senhor lhe deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a minha vida, de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, e de tudo o que lhe pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se vocês não contarem o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra.
Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa que ela morava fazia parte do muro da cidade. E lhe disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Até aqui, irmãos. Amém? Senhor Jesus, nós agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Nós agradecemos, Pai, por estarmos reunidos aqui essa noite, Pai. Mas nós agradecemos principalmente a Tua presença, Pai. Senhor, fala conosco. Abra a nossa mente, os nossos ouvidos, Pai, para que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Que o nosso coração venha estar aberto para receber a revelação do Teu Espírito Santo. Que toda palavra, Senhor, que vier sair da minha boca não seja minha, mas seja palavras do Senhor essa noite. Senhor, eu abençoo a vida de cada um aqui essa noite, Pai. Usa-me, Senhor. O vaso é de barro. O vaso, Senhor, é falho às vezes. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para usar a minha vida e levar a mensagem que o Senhor tem para as nossas vidas, para os nossos corações. Senhor, assim nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Essa história que está descrita aqui no capítulo 2 de Josué. Josué, então, envia esses 2 espias para poder espionar, saber como é que funcionava a cidade de Jericó. E eles se esconderam aí na casa dessa mulher chamada Raabe. E a Bíblia aponta, ela era uma prostituta. E o rei fica sabendo de tudo isso. E o rei até ameaça. Manda alguém lá para avisar: ó, nós sabemos que tem espiões. Mas ela o esconde e os direciona. E ela faz um acordo com eles. Ela faz um acordo dizendo assim: olha, quando vocês tomarem a cidade, poupe a minha família, a minha casa, livrem-nos de toda a destruição. E ali os 2 espiões, eles falam: tá bom, você foi realmente, você foi a nossa protetora, você nos guardou aqui. E se nós terminássemos de olhar o texto, eles iam dizer assim: olha, está garantida a nossa palavra. Só que assim, se você contar ao rei o que nós vamos fazer, o nosso acordo acabou. Agora, se tiver alguém no dia da invasão, tiver alguém da sua família fora da casa, nós não temos como fazer nada. Mas aqueles que estiverem dentro da tua casa, nós vamos cumprir o acordo. Nós vamos até o final. E esses 2 espias, eles contaram isso a Josué. Eles contaram como aconteceu. E o dia em que Israel invadiu Jericó, Josué chamou eles e disse assim: olha, aquela casa que tem um sinal, que é aquela corda vermelha, tirem aquela família. E a Bíblia diz que a casa dela não caiu. Então essa é a história, de forma resumida, de Raabe. Mas eu quero trazer alguns pontos aqui que o Senhor ministrou no meu coração para nós olharmos com atenção. O primeiro ponto que eu vejo é que nós estamos falando de uma cidade chamada Jericó. E Jericó aqui representa o mundo em que nós vivemos hoje. Jericó representa esse mundo caído. Jericó era uma cidade pagã. Jericó era uma cidade que possuía muitos ídolos. Jericó é uma cidade corrompida moralmente. Uma cidade que realmente fazia muitas coisas
que desonrava os princípios de Deus. Jericó, eu vejo que é como nós olhamos o mundo de hoje. Jericó é uma representatividade de obstáculos, uma representatividade de fortalezas espirituais, difíceis de passar, difícil de transpor. Jericó era uma barreira muito grande, era uma cidade poderosa, era uma cidade forte, e por ser essa cidade forte, ela impedia as promessas de Deus acontecerem. E hoje, quando nós olhamos para esse mundo que nós estamos vivendo hoje, a gente se depara muitas vezes com Jericó. O que era errado se tornou certo, o que é certo está errado. Hoje você tem uma conduta, hoje você tem uns princípios estabelecidos como padrão de vida, princípios de Deus, você se torna careta. Ah, isso aí é sem graça. Irmãos, nós acabamos de passar por uma festa da carne. A Bíblia condena isso. Está escrito. Está escrito que nós precisamos matar a carne e não fazer festa da carne. Mas tudo isso é bonito. Tudo isso é legal. Ah, não tem nada a ver. Então hoje nós nos deparamos com um mundo trazendo muitas barreiras, trazendo muitos obstáculos, grandes fortalezas se levantam e o Evangelho não consegue avançar por causa da cultura enraizada, a cultura que vem de gerações. Irmãos, está na Bíblia. Tempos atrás, uma pessoa começou a me perguntar algumas coisas recorrentes da Bíblia. E eu disse para ela, olha, não obedeça o que eu falo. Você não precisa acreditar no que eu estou falando. Mas vamos para a palavra. Agora, o que a palavra está dizendo, aí não sou eu, não é ninguém. Então nós precisamos entender que há uma fortaleza espiritual erguida nesse mundo, difícil de atravessar, do Evangelho passar. O sistema que roda nesse mundo é um sistema caído. Mas nós estamos aqui para fazer a diferença. Então eu olho para o texto e vejo Jericó, uma representatividade desse mundo caído. Só que nessa cidade morava uma mulher, a prostituta. A Bíblia deixa claro que ela era uma prostituta. Irmãos, a Bíblia é algo espetacular, escrita por Deus. Usou a vida de homens. E cada vírgula, cada ponto, cada palavra que está ali, ela traz um significado. Muitos deles encontrados na cultura judaica, na cultura da época. Mas tudo tem um significado. E a Bíblia aponta que essa mulher, quando diz assim, ó, que eles entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. Essa nomenclatura não está aqui à toa. Ela está aqui trazendo um significado, porque prostituta representa uma vida errada. Então essa mulher está inserida dentro de Jericó, uma cidade corrompida. Ela está vivendo uma vida errada. E se hoje uma prostituta ela tem certas dificuldades, imagina naquela época. Imagina naquela época. Então assim, não era só uma conduta de vida,
ela estava ali carregando um peso moral, um peso espiritual. Ela era uma mulher marginalizada, pecadora, excluída. Por quê? Porque ela tinha uma atitude errada. Porque ela conduzia a sua vida de forma errada. Nós não sabemos o que levou ela a fazer isso. Mas é o que a Bíblia mostra. Essa mulher, ela representa um passado sombrio, um passado de erros, um passado que muitas vezes, quando nós lembramos, fala, meu Deus, que vergonha disso. Eu tenho vergonha de muitas coisas que eu fiz lá atrás. Eu tenho vergonha de muitas coisas que eu fiz lá atrás. E quando eu olho para essa mulher, eu vejo que ela representa isso. Ela representa um passado marcado pelo pecado, marcado por uma decisão errada, marcado por uma vida errada. Eu vejo essa mulher, essa prostituta, como ela é chamada, carregando todo esse peso de rejeição da sociedade, carregando todo esse peso espiritual, esse apontamento. Ela vivia num ambiente que já não era bom, a cidade de Jericó, mas ela se prostituía. O ambiente que ela vivia era um ambiente que o distanciava cada dia mais de Deus. Mas eu olho para a Bíblia, principalmente agora, nesses dias que nós estamos caminhando para a Páscoa, eu vejo que essa mulher precisava de uma redenção, assim como eu e você. Todos precisam de redenção. A história de Raabe é, acima de tudo, uma história de redenção, uma história de perdão. Então, olhando para a vida dessa mulher, eu posso ver que tudo que ela fazia era errado. Mas quando ela decide crer em Deus, o passado perde o poder. O passado é quebrado e ele não define mais o futuro. Ele não define mais o seu destino, o seu propósito. Amém, irmãos? Eu olho para a vida dessa mulher e olho o que ela fala. Ela fala assim: pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar. E aqui me acende algo muito importante. Ela ouviu falar. Essa mulher vivendo numa cidade corrompida, ela vivendo num ambiente ruim, ela sendo rejeitada, mas ela ouviu falar. A Bíblia diz que ela, no versículo 10, pois temos ouvido, ou seja, alguém testemunhou. Alguém disse: olha, tem um Deus soberano, tem um Deus poderoso, que anda com o povo aí. Eles são meio doidos, porque eles andam no deserto, eles não plantam, mas eles comem todo dia. Não tem água, mas sai da rocha que eles tomam. Ela escutou, ela ouviu. E o que nós aprendemos em Romanos 10, 17? Nós aprendemos que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus, irmãos. A palavra do Senhor. Hoje nós temos muitos canais disponíveis, levando a palavra de Deus, levando o testemunho de Jesus Cristo. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo numa sociedade que está distraída. Numa sociedade que anda muito distraída. Principalmente sem tempo para fazer aquilo que é importante, aquilo que é eterno. Isso é muito triste, irmãos. Porque nós estamos falando de eternidade, da coisa mais importante que nós temos aqui nessa terra.
mas pessoas andam distraídas. Muitos afazeres, muitas coisas acontecendo. Se der tempo, eu vou para a oração. Se der tempo, eu vou fazer o meu devocional. Se der tempo. Isso é o que eu mais escuto, irmãos. Isso é o que eu mais escuto. Olha, nossa, esse final de semana foi tão corrido que não deu tempo de eu ir lá na igreja. Pois é. E não é bonito isso. Não é bonito isso. Porque essa é a estratégia mais barata que o nosso inimigo faz. Para distrair as pessoas e tirá-las da presença de Deus. O inimigo tem uma estratégia muito eficaz. É levar distração. Eu preciso distrair o povo. Por quê? Porque se eles ouvirem a mensagem poderosa, a mensagem que transforma vidas, a mensagem que traz vida, que traz esperança, a mensagem que transforma aquilo que está morto, volta a viver, aquilo que está decretado, aquilo que é uma prostituta, que não tem futuro, se ela escutar, a vida dela será transformada. Eu preciso distrair. E aí lança distrações e distrações e distrações. Só que isso é eficaz, porque quanto mais as pessoas estão distraídas, elas ficam mais vulneráveis. E toda pessoa vulnerável acaba sendo atraída para longe do Senhor, para longe de Deus, irmãos. Então, que essa noite eu e você devemos entender o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos permitindo entrar nos nossos ouvidos. Será que eu tenho permitido entrar a palavra de esperança ou a palavra de morte? Será que eu tenho permitido entrar palavras de salvação ou de condenação? Quem decide o que vai entrar no seu ouvido é você. Quem decide o que vai escutar é você. Essa mulher, ela escutou, ela ouviu, alguém abriu a boca e testemunhou a respeito de Jesus. Então não perca tempo, não tenha vergonha. Quando você tiver a oportunidade, fala do amor de Deus. Ah, mas esse ambiente não é muito assim, não. Todo ambiente é lugar para se plantar a palavra de Deus. Nós nunca sabemos o que a outra pessoa está passando realmente. Lance a palavra do Senhor. Raabe, ela escutou e ela creu, mesmo sem ter visto. Raabe, ela não viu as pragas do Egito, ela não caminhou com o povo no deserto, ela não provou do maná do céu, ela não viu a água sair da rocha, mas ela creu. A sua fé veio pela audição. Olha o quanto é importante. A sua fé veio pela audição e não pela visão. Essa mulher, ela ouviu e ela creu. Muitos querem primeiro ver, para depois ver. Ah, é? Não, então eu quero ver mesmo se é verdade. Aí se eu ver, aí não precisa de fé. Que fé é essa que eu preciso ver para crer? Não, irmãos, fé é ouvir e crer, mesmo que os nossos olhos não estejam vendo nada. Lembra de Tomé? João capítulo 20, 29. Então Jesus lhe disse, Tomé, ele acabou escutando isso de Jesus. Porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Felizes aqueles que não veem, mas creem. Eu não sei o que você está passando na sua vida, mas se você não está vendo,
Continue crendo. Continue confiando que Deus é Deus. Deus continua sendo Deus. Ela creu porque ela ouviu, ela não precisou confiar. Ela simplesmente acreditou. Ela acreditou, irmãos. E ao ouvir a palavra do Senhor, ela teve a maior revelação da sua vida. Ao escutar os testemunhos do Deus Todo-Poderoso, ela teve a maior revelação. Ela teve a perfeita compreensão de quem é Deus. Olha o que diz o versículo 11. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Ao ouvir, ela teve a revelação, a maior revelação, a maior perfeição de compreensão de quem era Deus. Ela conta, esse Deus, ele é poderoso mesmo. Ele é poderoso para os céus e ele é poderoso mesmo. Amém, irmãos? Amém. E quando nós escutamos a palavra que mexe no nosso coração, que o Senhor fala de cima e fala assim, eu estou vendo o coração queimando. A palavra entrou. A palavra entrou. O Senhor prepara oportunidades. Quando o Senhor vê que a palavra entrou, que a palavra está queimando, que a palavra realmente criou esperança. Não importa onde você esteja, não importa o que você fazia, não importa quem você é. Deus sempre vai criar uma oportunidade. Deus, ele move o que for preciso para levar essa oportunidade até você e até ela. Raabe, ela está ali e a oportunidade bate na porta dela. Ela era uma prostituta, numa cidade corrompida, uma pessoa sem valor. E de repente alguém bate na porta e a oportunidade de Raabe chega. O versículo nos ensina que eles foram para a casa de Raabe e passaram a noite. Raabe entendeu que isso era uma oportunidade. E quando eu leio o versículo 9, ela diz assim: eu sei que o Senhor lhes deu esta terra. Ela teve a convicção, ela falou, eu sei que o Senhor me deu essa terra. Ela entendeu esse decreto do Senhor, ela tinha consciência dessa verdade. Então, na cabeça dela, ela falou assim: espera aí, eu moro num lugar corrompido, eu moro num lugar que não tem princípios, eu moro num lugar que é uma terra pagã, cheia de ídolos, imoral, eu tenho uma vida desgraçada. Eu tenho uma vida que eu estou errando todo dia, toda hora eu tenho um erro. Eu tenho uma vida longe da presença do Deus poderoso que eu ouvi falar. Eu tenho uma vida triste, incompleta, onde não afeta somente a mim, afeta a minha família, afeta a minha casa. Eu tenho uma vida condenada, rejeitada, sem esperança e sem expectativa. Mas, de repente, esses homens batem na minha porta. O Deus que eu ouvi falar envia esses homens na minha casa. Tantas casas que eles poderiam entrar, tantos lugares que eles poderiam estar, mas eles entraram na minha casa? Não. É hoje que a minha história vai mudar. É hoje que a minha história vai mudar. Custe o que custar. Falem o que falar. Apontem o dedo que apontar. Eu não estou nem aí. A minha história. Assim, irmãos, é a nossa vida. Agora está indo para a igreja. Agora não sai do culto. Nossa, você não está vindo mais aqui beber com a gente.
deixamos de fazer por quê? Porque nós entendemos que a oportunidade bateu na nossa porta. A oportunidade de Jesus na minha vida e na sua vida está agora. A palavra de Deus, e se hoje você está aqui, é porque a palavra chegou até você. Jesus te deu uma oportunidade e está te dando, assim como Ele tem me dado. A oportunidade está ali na casa de Raab. Aqueles homens estão ali. Lembra que eu falei semana passada? A gente nunca sai do hoje. Eu e você vivemos sempre o hoje. Nós nunca saímos do hoje. Então não deixe para amanhã. Não deixe para depois da manhã. A nossa decisão, as nossas decisões precisam ser hoje. Nesse exato momento. Raab está ali, posicionada com esses homens, e ela toma uma decisão. Ela toma uma decisão. Só que a decisão, olha só o que ela diz no versículo 12. Jura-me pelo Senhor. Raab, ela entendeu que a oportunidade da vida dela estava ali. E ela sobe lá no terraço, e meio que pega os dois espinhos e bota eles na parede. Olha, vocês me jurem, em nome do Senhor. É assim que eu vejo. Só que aqui, irmãos, a decisão ela não pode ser somente em palavras. Ela toma uma decisão e a decisão dela é certa. Ela decide não ficar mais sem esse Deus. Ela entendeu que esse Deus poderoso, que ama ela acima de tudo, que ama eu e você acima de tudo, bateu na porta dela e chamou ela pelo nome. Assim como eu e você fomos chamados pelo nome. Eu e você nós somos chamados pelo nome. O Senhor disse assim: volte. Eu te chamo pelo nome. Pedro, eu te chamo pelo nome. Lohane, eu te chamo pelo nome. Assim todos nós, um por um, somos chamados pelo nome. Nós não somos deixados para trás. E ela toma uma decisão. Ela toma uma decisão importantíssima que mudaria a vida dela. Rabi rompeu com o mundo caído e se aliou, escolheu Deus para fazer uma aliança. Só que agora, irmãos, deixa eu te dizer algo. Fé sem ruptura não é fé. Vou explicar melhor. Fé sem ruptura não é fé. Seguir a Cristo exige romper com a vida velha. Seguir a Cristo exige você romper com os velhos vícios, a romper com os velhos hábitos. Toda fé, ela exige uma ruptura. Não há aliança com Deus sem ruptura com o mundo, sem ruptura com aquilo que é errado. Só que a sua decisão, ela não titubeou. Ela foi firme. E olha só o detalhe, irmãos. Diante da decisão dela, ela não abre mão da sua família. Ela diz assim: eu fui bondoso com vocês. Salve a mim, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs. Ou seja, ela disse que ela precisava colocar a família nesse pacote de salvação. Ela não queria só isso sozinha para ela. E nessa decisão ela envolveu toda a sua família. E sabe o que eu aprendo aqui? Que Raab, ela
foi a porta de entrada para Deus entrar nessa família. Seja a porta de entrada para Jesus Cristo entrar na sua casa, na sua família, nos seus familiares, nos seus amigos. Raabe disse assim: olha, eu quero a salvação, mas espera aí. Tem meu pai, tem a minha mãe, tem os meus irmãos, tem as minhas irmãs. Seja uma porta de Deus. Seja uma porta de bênção. Seja um canal, seja um instrumento para que Deus entre na sua casa, na sua família, nos seus familiares. Eu sei que às vezes é difícil, principalmente questão familiar. Jesus mesmo saiu de Nazaré, por quê? Porque ali havia muitos familiares conhecidos. Mas eu aprendo que Raabe, ela não deixa ninguém para trás. Ela não desiste. E ela fala: coloca todo mundo aqui no pacote. Coloque todo mundo. Porque Raabe, ela entendeu que precisava sim da salvação, ela precisava de uma proteção. Mas ela precisava também de uma aliança. Não era só a proteção dela, mas era uma aliança com o Senhor. Nós precisamos de aliança com Deus. Eu e você, nós precisamos ter aliança. Existem hoje muitos simpatizantes do Evangelho. Muitas pessoas que se simpatizam com o Evangelho. Simpatizam com a igreja. Simpatizam com a palavra. Mas o simpatizar, o admirar o Evangelho, o admirar a igreja e não se render a ele, a coisa não acontece. Não adianta eu admirar o Evangelho, mas não me render a ele. Raabe, ela entende, ela nos ensina que a fé verdadeira busca compromisso. A fé verdadeira, ela busca compromisso. A fé que apenas admira, ela é frágil. Qualquer vento, qualquer tempestade não suporta. Mas a fé que tem compromisso, que tem comprometimento, que tem entrega, essa sim vai fazer a diferença. Raabe passou sim pela peneira. Quantas pessoas, ao olhar aquela corda na sua janela, como sinal que ficou, e diziam assim: Raabe, você está doido? Esses caras não vão querer saber de você, não. Eles vão entrar aqui e vão acabar com tudo. Eles não vão se lembrar de você. Mas é nesse momento que nós mostramos a nossa fé com compromisso. Custe o que custar, vale o que falar. Não, mas você está doido? Eu sei que eu estou fazendo Deus. Eu sei Deus a quem eu sirvo. O Deus a quem eu sirvo, ele me escuta. Lá no meu secreto. Raabe, ela teve esse discernimento de não só admirar o Evangelho, não só admirar esse Deus, mas ela se rendeu ao Senhor. E quando ela se rende ao Senhor, vem a honra. Quando nós nos rendemos ao Senhor, entregamos de fato, verdadeiramente a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, não apenas em palavras, mas em atitude, em compromisso, em temor e amor, Deus honra. Deus honra a nossa vida. Essa mulher, ela tinha uma vida destruída. Essa mulher tinha uma vida sem esperança. Ela estava condenada. Ao olhar para o mundo, não tinha mais o que fazer. Assim como muitos de nós, muitas vezes, estamos condenados por aquilo que nós fazíamos ou fazemos. Mas a partir do momento que eu pego essa oportunidade de Jesus para a minha vida, e eu falo assim: Senhor, eu tomo a minha decisão
poderoso. Ele é o Senhor criador de todas as coisas. Raabe viu o resultado da fé na sua vida. Raabe, ela viu a salvação de toda a sua casa, de toda a sua família. Irmãos, pensa comigo, essa mulher não era nada, mas ela salva a sua casa e a sua família. Essa mulher, olha só que interessante, ela casa-se com Salmão. E nesse casamento vem, sabe quem? Boaz. Boaz é aquele que casou com Ruth. Boaz é aquele que casou com Ruth e teve Obed. Obed teve quem? Jessé. Jessé teve quem? Davi. Mas isso não é nada, porque ela entra na linhagem do Messias, ela entra na linhagem de Jesus Cristo, irmãos. Essa pessoa que não era nada, essa pessoa que ninguém esperava nada, de repente, através da sua decisão, ela entra na linhagem do Senhor. E o seu nome é falado até hoje. O seu nome é falado até hoje, por quê? Porque ela teve a oportunidade, bateu na porta dela e ela falou: eu não largo. Eu não largo essa oportunidade. Mas tem mais. Se só entrar na linhagem de Jesus Cristo já estaria bom o suficiente, já pensou, irmãos? Já estaria bom o suficiente, mas tem mais. Porque Raabe, lá em Hebreus 11:31, ela entra na galeria, ela é mencionada na galeria da fé. Irmãos, lá só tem cara desconhecido. Abraão, Moisés, Noé, só tem os caras meio desconhecidos. Está lá o nome dela, Raabe, está lá. Versículo 31. Ela é mencionada na galeria da fé. Irmãos, uma decisão que não mudou só a vida dela, mas mudou as suas gerações. Transformou o seu destino. A fé genuína transforma não só o nosso presente, não só o nosso legado, mas transforma também as nossas futuras gerações. Eu quero encerrar essa noite. Quero chamar o grupo de louvor, pode subir aqui. Irmãos, eu espero em nome de Jesus que vocês tenham compreendido, entendido o poder que está na mão de vocês. O poder que está na minha mão. Disponível para eu e você acessarmos. E não mudar só a nossa vida, mas mudar as futuras gerações. Mudar a vida de pessoas. Mudar a vida de nossas famílias, de nossos familiares, de nossos amigos. Toda decisão não afeta somente a minha vida e a sua vida. Toda decisão ela não fica somente para você, mas sim para gerações futuras. Então eu quero ensinar algo hoje da parte de Deus. Comece a orar pela sua casa, pela sua família, pelos seus familiares, pelos seus amigos. Ore pelos filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Gerações que você não vai ver. Ore, declare, profetize. Ore pela vida de amigos, de familiares.
nossos irmãos, nossos pais. Ore pela vida deles. A decisão está na mão de cada um. Rabi nos ensina que ela agarrou com todas as forças. E a mudança não foi do dia para a noite que tudo aconteceu. Ela sim se posicionou. Mas a fé exige que nós devemos ter paciência e esperar em Deus. Amém? Se coloque de pé, irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma canção. E nesse momento eu peço que o Espírito Santo ministre no seu coração. Porque essa é a palavra que o Senhor trouxe para nós essa noite. Louve ao Senhor, cante ao Senhor, declare ao Senhor. Vamos, quero orar com vocês. Mas que essa palavra de Rabi possa ainda trazer muitas revelações no teu coração, na tua mente, no teu espírito. O teu passado não define o teu futuro. Aquilo que nós erramos não define quem eu sou. Pois a oportunidade chamada Jesus Cristo bateu na nossa porta. E hoje eu e você, nós estamos aqui com essa oportunidade. E o poder de decisão está nas nossas mãos. E a decisão, ela é algo individual. Cada um tem o direito de querer ou não. E está tudo certo. Caso a pessoa não queira, está tudo certo. Ela tem a liberdade de escolha. E nós temos que respeitar essa decisão. Mas eu sabendo o Deus a quem eu sirvo, eu sabendo o Deus que me amou, antes mesmo que isso aqui fosse o Deus que tem um propósito, um Deus que entregou a sua vida por mim, um Deus que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que eu penso, do que aquilo que eu sonho. Um Deus que cuida, zela. Eu não abro mão de tomar a decisão em Jesus Cristo. Eu não abro mão. E assim como Josué declarou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, é no nome de Jesus Cristo, Pai, que nós agradecemos ao Senhor pela tua presença, pela tua poderosa palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por trazer ao conhecimento nosso, Senhor, aquilo que o Senhor fez na vida de Rabi. E isso mostra, Pai, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que fez na vida dela e que pode fazer nas nossas vidas, porque Tu és o mesmo Deus. Tu és o Deus de ontem, hoje e para sempre. Senhor, aqui eu apresento a vida de cada um nessa noite. Papai, o Senhor conhece a luta, as limitações, os obstáculos, Senhor, as dificuldades de cada um. O Senhor conhece o passado. O Senhor conhece todas as coisas. Mas através da Tua palavra hoje, Pai, isso não define o nosso destino. O Senhor criou um propósito na vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos resgatou. O Senhor nos tirou desse lamaçal chamado pecado. O pecado é tudo aquilo que faz com que nós venhamos a errar o alvo.
E o alvo é o Senhor. Pai, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo que está conosco, nos ajudando, nos lembrando da tua palavra e das tuas promessas. Senhor, eu declaro na vida de cada um aqui essa noite. Eu declaro na vida daqueles que estão vendo, Senhor, os vídeos através das redes sociais. Nós temos o poder da decisão. Nós temos o poder da decisão, assim como Raabe teve o poder da decisão das coisas. Mas que não seja algo pela força, que não seja algo pelo medo, mas que venha a ser com clareza, com paz, e que o Espírito Santo que convence traga a resposta para cada um dos meus irmãos. Pai, é no nome de Jesus que eu oro, abençoando a vida de cada um essa noite, abençoando cada lar, cada família, abençoando, Senhor, aqueles também que não puderam estar aqui conosco. Senhor, obrigado porque o Senhor nos trouxe em segurança, e eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos leve em segurança. Nós declaramos que essa semana será uma semana abençoada nas nossas vidas, será uma semana em que nós estamos guardados e protegidos pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada vida aqui essa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E todos que creem, digam amém. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Que essa palavra continue martelando na sua mente. Que o Espírito Santo ainda traga mais revelações, mais novidades que só Ele tem. E que você transmita essa mensagem para outras pessoas. Que eu e você venhamos ser a porta de entrada do Evangelho. Sabe aquelas pessoas que estão passando por um momento, que olham para a sua vida e falam assim: nossa, a minha vida é ruim, eu nasci numa família destruída, eu não sei nem por que eu vim. Que eu e você possamos levar essa palavra de lá, dizendo assim: o teu passado não define o teu destino. O que você está passando hoje não define quem você é, mas através de uma escolha em Jesus Cristo, você terá uma nova vida, e não só você, como todos os seus descendentes. Amém, irmãos? Eu quero abençoar vocês em nome de Jesus. Oh, Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e a consolação do nosso amigo fiel, o Espírito Santo, esteja sobre a vida de vocês todos os dias, hoje e sempre.